Hi students, how are you? This is Teacher Carlos. Vamos começar a nossa aula de número 11, ok? Mas antes da gente começar a nossa aula de número 11, vamos dar uma olhada aqui só para a gente relembrar o que nós tínhamos conversado na aula anterior. Então, olha só. Nós falamos sobre os verbos modais, aqueles que indicam modalidade, o should, o must, o have to, o mustn't, que é aquele verbo que a gente usa para indicar proibição, né? Falamos também sobre os verbos modais com have e conversamos também sobre a terceira condicional, ok? Lá na terceira condicional, nós tínhamos falado sobre o passado perfeito, né? Junto, que forma essa estrutura da terceira condicional, que a gente usa justamente para falar sobre arrependimentos. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre essa terceira condicional e vamos fazer algumas atividades também de interpretação de texto, tá ok? Então esse vai ser o foco na nossa aula de hoje. Revisar a terceira condicional e atividades sobre interpretação de texto, ok? Então vamos começar aqui. Before reading, antes da gente ler, eu tenho aqui 3 perguntas que daí eu vou dar um tempinho para vocês poderem responder. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês o significado aqui, olha só. Number 1, número 1. What would you do if you found money on the street? O que você faria se você encontrasse dinheiro na rua, ok? You can answer in Portuguese. Pode responder em português, não tem problema. Number 2, número 2. Look at the layout of the text that you are about to read. Where can you find this kind of text? Dê uma olhada no layout do texto que você está prestes a ler, tá ok? Então, o texto que você vai ler, ele está desse jeito aqui. Aonde que você encontra esse tipo de texto, tá ok? Se baseando na imagem, no layout que a gente tem, tá? And number 3. Do you think honesty is an important value? Você acha que a honestidade ela é um valor moral, ela é importante considerar a honestidade na questão moral do ser humano, ok? Então, mais ou menos essa é a pergunta. Vou dar um tempinho para vocês responderem, daí a gente já volta para conversar.
Então vamos ver aqui as respostas que vocês deram, né? What would you do if you found money on the street? O que você faria se encontrasse dinheiro na rua? É uma resposta pessoal, né? Eu, particularmente, se fosse responder, eu obviamente buscaria encontrar o dono do dinheiro para que então pudesse devolver, né? Hoje em dia a gente encontra muito disso na internet, não é verdade? Muitas pessoas que encontram dinheiro em algum lugar e procura, posta foto e vê se alguém conhece, às vezes encontra a carteira da pessoa, daí tira a foto do documento para tentar identificar o dono e então devolver o dinheiro a essa pessoa, né? Não é meu, não tem porquê de ficar comigo, correto? Número 2. Look at the layout of the text that you're about to read. Eu pedi para que vocês dessem uma olhada no layout do texto que vocês estão prestes a ler. Where can you find this kind of text? Aonde que você pode encontrar esse tipo de texto? Se a gente observar, mediante a imagem que a gente tem aqui, a gente sabe que o G1, né, ele é um portal de notícias e é bem provável que esse tipo de texto a gente encontre na internet, on the internet, ok? Se é notícia, é possível também que não com esse layout, mas que o tipo de texto a gente encontre on newspapers, nos jornais, or magazines, também em revistas, ok? Se você respondeu em português, não tem problema, depois você pode passar para o inglês sem problema nenhum, tá ok? E a número 3, ela também é uma resposta pessoal, né? Se você considera de importância a importância da honestidade, né? Sem sombra de dúvida, é um valor moral importantíssimo, né? Ser honesto. Então, eu considero, sim, de extrema importância a honestidade das pessoas, tá ok? Então, a resposta é pessoal, a resposta é sua aí também, ok? Então, vamos seguir aqui, ó. Aqui nós temos, finalmente, o texto, tá ok? Cujo layout eu mostrei no slide anterior, tá bom? O título do texto é o seguinte. A man finds an envelope with 3,000 reais and gives it back to its owner. Um homem, ele encontra um envelope com 3.000 reais e devolve para o seu dono, tá ok? Então, vamos ler aqui. Arnaldo Souza, a driller who lives in Teixeira de Freitas, Bahia, found an envelope with 3,000 reais at a shopping mall. When he got home, he looked for the money's owner, whose name is Juliano, on the internet, and gave the money back. Juliano said, "If he hadn't given my money back, I wouldn't have been able to pay my bills." Então, mais ou menos, aqui o texto fala sobre um cidadão da cidade de Teixeira de Freitas, no interior da Bahia, que encontrou, o nome da pessoa que encontrou é Arnaldo Souza, e ele encontrou em um shopping da cidade um envelope com 3.000 reais dentro dele. Assim que ele chegou em casa, ele foi para a internet para tentar encontrar o dono desse dinheiro na internet, que se chama Juliano, e ele achou o dono do dinheiro e devolveu. Na reportagem, o Juliano disse, se ele não tivesse dado o meu dinheiro de volta, eu não teria como pagar, eu não seria capaz de pagar as minhas contas, tá ok? Então esse que é o contexto aqui da reportagem do G1, tá ok? Baseando-se na informação do texto, eu vou dar um tempinho para que vocês respondam aqui essas duas perguntas, ok? São perguntas de entendimento geral do texto. 1. What is the text about? Sobre o que é o texto. You may answer in Portuguese. Pode responder em português e depois passa para inglês, tá ok? E daí a número 2 eu não vou traduzir, fica por conta de vocês para marcar A, B ou C. Tempinho para vocês fazerem essa atividade.
Então vamos corrigir aqui as nossas perguntas. Number 1. What is the text about? Sobre o que é o texto, né, de um modo geral. Eu coloquei aqui em inglês, ó. It's about a lost money which was given back to its owner. Ele é sobre um dinheiro perdido que foi devolvido para o seu dono, ok? Então, de novo, ótimo se você respondeu em português, mas depois, com calma, passe para inglês, tá? A gente tem essa prática, ok? Number 2, número 2. The text you read was extracted from. O texto que você leu, ele foi tirado da onde? Alternativa A, the internet, da internet. B, the newspaper, do jornal. C, the news on TV, do noticiário da televisão. A resposta certa foi the internet. Sabendo que esse tipo de notícia ele pode vir em jornal, ele aparece em televisão também, mas nesse caso aqui ele foi tirado da internet, tá ok? So number 2, número 2, letter A, a resposta certa é a letra A. Seguindo aqui, ó. Reading for detailed comprehension. Agora, a leitura do mesmo texto que eu coloquei aqui no canto é para detalhes, para uma compreensão com mais detalhes, tá ok? Então, não geral. Então, agora eu quero mais detalhes. Vou dar um tempinho para vocês responderem, mas antes acompanhem aqui comigo. Olha só. Number 1. What did Arnaldo find? O que o Arnaldo encontrou? Vocês já sabem a resposta, mas se preocupem em responder agora em inglês. Tentem responder em inglês, ok? Number 2. Where did he find it? Onde que ele encontrou? 3. What's the name of the money's owner? Qual é o nome do dono do dinheiro? Então, cuidado, porque tem dois nomes ali. Eu quero do dono. And number 4. Where was he found? Onde que ele foi encontrado, ok? Vou dar um tempinho para que vocês possam responder essas 4 perguntas bem simples aí.
Então agora vamos responder as nossas perguntas. Vamos corrigi-las aqui. What did Arnaldo find? O que o Arnaldo encontrou, né? Não só no título do texto, mas também no decorrer dele, a gente tem essa informação. He found money. Ele encontrou dinheiro. Se porventura você colocou que ele encontrou um envelope com 3 mil reais dentro, enfim, deu uma resposta mais completa, ótimo, ok? Sem problema nenhum. He found money. Ele encontrou dinheiro. Número 2. Where did he find it? Onde que ele encontrou o dinheiro? Era shopping mall. Ele encontrou num shopping center, lá da cidade de Baiana, ok? Também, se você der uma resposta mais completa, he found the money at a shopping mall. Ele encontrou o dinheiro no shopping. No problem. Perfeito, sem problema. 3. What's the name of the money's owner? Qual é o nome do dono do dinheiro, né? Aqui, no texto, nós temos o nome da cidade, Teixeira de Freitas, e duas pessoas, o Arnaldo e o Juliano. O dono do dinheiro é quem mesmo? É o Juliano, ok? O Arnaldo é aquele que encontrou o dinheiro, ok? And number 4, where was he found? Onde que ele foi encontrado? No caso, o Juliano. On the internet. Ele foi encontrado na internet. Lembra que o cara que encontrou o dinheiro, assim que chegou em casa, ele foi procurar na internet, ok? Vamos seguir aqui, ó. Reading for critical thinking. Então, agora é uma leitura para um pensamento crítico. Agora é por sua conta, ok? Aqui diz assim, ó. What's your opinion about Arnaldo's attitude? Would you do the same? Is there any reason that would make you keep the money? Então, a pergunta aqui é, qual é a sua opinião sobre a atitude do Arnaldo? Você faria o mesmo? Há alguma razão em que faria você ficar com o dinheiro? Vou dar um tempinho em português para que em português vocês respondam essa pergunta totalmente pessoal. Daí a gente já conversa.
Então, olha só, pessoal. Aqui, né, sobre o nosso critical thinking, né, nosso pensamento crítico, eu estava perguntando sobre a sua opinião em relação à atitude do Arnaldo de ter devolvido o dinheiro, se você faria o mesmo, e se por algum motivo você ficaria com o dinheiro para você. É aquela velha história, né? A gente tem que pensar muito no outro. Eu penso assim, tipo, se porventura você gostaria que... Se coloca no lugar da pessoa, se você gostaria que algo desse tipo acontecesse. Imagine você perder um dinheiro, seja ele qual for o valor, né? Imagina, 3 mil reais, às vezes é o salário do mês da pessoa, com uma série de contas e coisas para pagar. Então, a gente tem que pensar justamente nisso, né? Se colocar no lugar do outro, entendeu? Tipo, eu gostaria, e se fosse eu, né? Se fosse comigo, se tivesse eu perdido esse dinheiro, né? Então, pessoalmente, eu achei a atitude do Arnaldo corretíssima, eu faria a mesma coisa, né? Longe aqui de ser o bom samaritano, pessoal, mas é algo muito sério. E eu acredito que, por razão nenhuma, eu ficaria com o dinheiro. Não é meu, não foi eu que trabalhei por ele, né? Então é assim que eu penso, ok? Então vamos seguir. Vamos ver um vocabulário bem simples aqui, vocabulary. Let's study some moral values, tá? Vamos dar uma olhada aqui em vocabulário que diz respeito a valores morais. Temos 3 palavras. Respect, que significa respeito. Modesty, que significa modéstia. E overcoming, que significa superação, ok? Então, se baseando nessas 3 palavras, nós vamos fazer as atividades que seguem, ok? 3 valores morais. Respeito, respect, modéstia, modesty, overcoming, superação. Técnicas de leitura que vai vir aí, gente, para os próximos exercícios. De cara, as 2 primeiras palavras são cognatas, não tem como a gente confundir o significado delas, tá ok? Elas parecem nas 2 línguas, né, na forma escrita, e o significado é o mesmo. A única que não tem nada a ver com o português na tradução é o overcoming, que significa superação, tá? Então, sempre quando a gente tiver exercícios de leitura e interpretação, tentem focar nessa técnica, tá ok? De buscar palavras cognatas, palavras que são parecidas com o português, buscar o contexto geral do texto, tá? Porque se você for palavra por palavra, primeiro, você às vezes, tentando traduzir, primeiro, você às vezes acaba não terminando o texto nunca, ou você acaba cometendo erros de tradução, tá ok? Então vamos lá. Number 1. Read the situations and write their moral values. Leia as situações e escreva os valores morais. Então serão 3 situações diferentes. Aqui tá a primeira, tá? E ela diz assim, ó. I was diagnosed with the coronavirus, but after respecting the doctor's recommendations, I got over the disease. Então aqui ela fala basicamente sobre uma doença que ela contraiu e sobre o fato dela ter respeitado as recomendações médicas, ok? Não vou falar mais do que isso. De forma geral, o texto diz respeito a justamente isso que eu falei, tá ok? Então, leiam com calma e daí vocês irão colocar uma das 3 palavras que indiquem o valor moral dessa pessoa, ok? Um tempinho para que vocês possam responder.
Então, aqui nesse pequeno texto, né, ela estava falando que ela foi diagnosticada com coronavirus, o coronavírus. Cognato, né, é uma expressão cognata, muito parecida com o português, tá? But after respecting the doctor's recommendation, mas depois de respeitar as recomendações do médico, eu superei a doença. Então, qual seria a palavra que a gente colocaria aqui? Overcoming, superação, tá ok? Ela fez tudo certinho que precisava ser feito e daí ela superou, então, uma doença que ela tinha contraído, ok? Vamos seguir. Letter B. Temos duas meninas conversando aqui e daí uma diz assim: I don't agree with you, but it's important to have different opinions. De um modo geral, ela diz que ela não concorda com a outra, né, com o que ela disse, mas ela acredita que é importante, sim, ter opiniões diferentes. Leiam com calma e escrevam a palavra correta. Então vamos ver aqui a letra B. Então ela diz assim, né? I don't agree with you, but it's important to have different opinions. Eu não concordo com você, mas é importante ter opiniões diferentes. Respect, respeito. Esse é o valor moral importantíssimo nos dias de hoje, diga-se de passagem, né? Letter C, nós temos duas pessoas conversando aqui. Daí a mocinha vira e fala assim: Wow, you were offered an awesome promotion. Come on, it was nothing. I was lucky. Ela fica bem surpresa sobre uma incrível promoção de trabalho que o nosso amigo recebeu, tá ok? Daí ele responde: Come on, it was nothing. I was lucky. Pensa com calma aí, sem eu traduzir a fala do rapaz, e daí a gente já conversa sobre a resposta.
Na letra C, na conversa entre essas duas pessoas, então só para a gente lembrar, a moça disse, "Wow, you were offered an awesome promotion." Você recebeu uma promoção incrível. Daí o rapaz diz, "Come on, it was nothing, I was lucky." Ah, que isso não foi nada, eu tive sorte. Ele está sendo o quê? Modesto, certo? Modesty. Tipo, ele não está se achando, ele está sendo humilde, apesar do fato dele ter recebido uma grande promoção, tá ok? Beleza, pessoal. Então, se baseando em tudo isso que a gente conversou, vamos seguir no próximo slide. Lá no texto que a gente tinha lido sobre o dinheiro que foi encontrado no shopping center no interior da Bahia e foi devolvido, eu tirei de lá um exemplo para a gente então relembrar a terceira condicional. O exemplo diz assim, ó, "If he hadn't given my money back, I wouldn't have been able to pay my bills." Né? Toda aquela história de valores morais, de honestidade que a gente conversou, né? Se eu não tivesse, se ele não tivesse me dado o dinheiro de volta, eu não seria capaz, não teria como pagar as minhas contas, né? Então, olha só, lembrando que a terceira condicional, ela é utilizada para poder falar sobre situações irreais do passado, né? Aqui, ele está imaginando se, porventura, o dinheiro não tivesse sido devolvido, como que ele pagaria as contas, né? Então, quando a gente fala de unreal situations in the past, quando a gente fala de situações irreais no passado, é isso. Na frase que ele disse aqui, ele estava imaginando o que aconteceria se, porventura, o dinheiro não tivesse sido devolvido, tá? Então, olha só, para a gente poder relembrar a estrutura do passado perfeito, nós temos aqui, da terceira condicional, perdão, nós temos aqui o passado perfeito, né, que é o had mais o verbo na terceira coluna. Nesse caso aqui, ele está na negativa, mas a estrutura é exatamente a mesma, que é a frase com if, e a frase seguinte sempre vem com would, no caso aqui está negativa, wouldn't, mais o have, mais o verbo na terceira coluna, no particípio passado. Sendo assim, formamos perfeitamente a estrutura da terceira condicional. Lembraram, pessoal, do que se trata? Aqui a gente já conversou sobre isso na aula anterior. Estamos só retomando um pouquinho, tá bom? Então, terceira condicional, usada para falar sobre situações irreais no passado. Normalmente, essa estrutura é utilizada para falar também sobre arrependimentos, sobre coisas que aconteceram ou não aconteceram, mas era para ter acontecido. Esse também é o contexto dessa condicional. Então, vamos praticar um pouco. Agora nós temos um quiz, tá? Onde eu tenho duas perguntas com apenas duas alternativas, tá bom? E eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder um pouco. Tudo que está aqui, né, ela diz respeito às situações que a gente conversou na aula de hoje. Number 1. If I hadn't respected my father's opinion, uma das duas alternativas você responde. Number 2. If I hadn't respected the social isolation, uma das duas alternativas. Vou dar um tempinho, daí já a gente conversa sobre as respostas.
Então vamos ver aqui a resposta do nosso quiz. If I hadn't respected my father's opinion, we wouldn't have solved the problem. Se eu não tivesse respeitado a opinião do meu pai, nós não teríamos resolvido o problema. Terceira condicional. Frase com if, passado perfeito, e a outra frase com would, have e o verbo no particípio passado. Number 2. If I hadn't respected the social isolation, I would have gotten the coronavirus. Se eu não tivesse respeitado o isolamento social, eu teria pego o coronavírus. Mas a pessoa não pegou porque ela respeitou. Terceira condicional também, ok? Então, gente, ao final dessa aula você será capaz de se expressar sobre valores morais, reconhecer e usar a terceira condicional, que foi justamente algo que nós revisamos, tá ok? So, thank you very much for your patience. See you next class. Bye bye.